Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente segunda-feira, meus irmãos, com a paz de Jesus, um excelente início de semana para todos nós. Que essa nossa nova semana que se inicia possa ser uma semana de muita paz, uma semana de mais calma dentro do nosso lar, de mais união com a nossa família, de mais respeito para com o próximo e que também possa ser uma semana em que todos nós estejamos com o coração aberto para as inspirações e para o cuidado dos bons espíritos para com todos nós. Então, meus irmãos, que a gente possa também iniciar o nosso dia hoje com esse coração aberto, com Jesus refletido em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas intenções. Bom, meus amados irmãos, estamos começando mais uma semana e, como sabemos, pode acontecer de nós enfrentarmos ao longo desses dias imprevistos, de acontecer coisas inesperadas em nossa vida, em nosso dia, em nossa semana. Pode acontecer da gente planejar tudo certinho que desejamos para essa semana e aí, um dia ou outro surge um imprevisto, surge algo ali que a gente não esperava e que precisa ser resolvido. A questão, meus irmãos, é que muitas vezes, quando surgem esses imprevistos, nós nos irritamos, perdemos um pouco o controle emocional, ficamos descontrolados interiormente. É surgir um imprevisto que nós nos irritamos. Ficamos com raiva, ficamos descontrolados e começamos a trazer mais perturbação para nós, além daquele imprevisto, por causa da irritação. E eis uma questão para todos nós: ficar irritado já resolveu algum problema inesperado nosso, meus irmãos? Mostrar-se irritado perante algo inesperado já solucionou esse problema para nós? Bom, na minha existência, todas as vezes em que eu me deixei levar pela irritação, meus irmãos, eu trouxe foi mais perturbação para o meu interior do que, na verdade, solucionar aquele problema. A irritação, ela jamais nos ajudará a resolver algo, a achar um melhor caminho e jamais nos ajudará a compreender aquilo que aconteceu com a gente. Só que muitas vezes não temos esse raciocínio no momento da irritação e nos deixamos levar por ela. E em verdade, meus amados irmãos, quando nós ficamos irritados, é como se uma onda de raiva subisse muito forte em nosso interior e começamos a falar, a agir sem pensar. Falamos e falamos de forma impulsiva, agimos de forma impulsiva, destilamos palavras ao próximo que são como flechas afiadas no coração daquele irmão e que machucam ele. Quando estamos irritados, falamos tanto sem pensar que não raciocinamos que o que estamos dizendo ao outro nesse momento de intemperança pode ferir os sentimentos dele, pode magoá-lo profundamente. Podem ser palavras de completo desrespeito. Mas no momento da irritação, da cólera, não pensamos nisso, porque agimos sem
ponderar as nossas atitudes. Por isso que a irritação, ela não resolve nenhum problema, mas pelo contrário, afasta as pessoas de nós, machuca as pessoas, faz com que o outro tenha mais medo da gente do que queira estar próximo de nós, porque já conhece esses acessos de raiva, de intemperança que temos e como o descontrole toma conta do nosso espírito. Meus irmãos, já nos dizia o nosso querido benfeitor Emmanuel, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier: sempre que nos encolerizarmos, complicamos os problemas que nos preocupam, ao invés de resolvê-los. Então, quando chega um problema inesperado em nossa vida, em nosso dia, quando nos irritamos com ele, perdemos a cabeça, por outras palavras, chutamos o balde, como é dito. Quando agimos dessa forma, ficamos mais perturbados interiormente, porque a nossa energia interior, ela se descontrola. É uma mistura de revolta, de raiva, de pensamentos pessimistas. E é isso que vai habitar no nosso coração. Então será isso que a gente vai destilar para fora, em palavras e em comportamentos. É isso que a gente vai destilar para fora. Então começaremos a xingar alto, a xingar o outro, a xingar quem às vezes não tem nada a ver com aquele problema, xingar ele de forma gratuita. Começamos a falar palavras sem pensar nelas em ponto nenhum. Então isso é muito prejudicial, primeiro para nós que estamos deixando que uma energia tão descontrolada e tão densa tome conta do nosso coração, e também, meus irmãos, estamos desrespeitando o próximo. O nosso amado Jesus já nos ensinava que a gente fizesse ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse nos feito. Jesus já nos ensinava o respeito ao próximo exatamente nessa medida. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse nos feito. Então, nos momentos de irritação, nos coloquemos no lugar do outro. E se fôssemos nós ouvindo as palavras que estamos dizendo? E se fôssemos nós recebendo essas palavras carregadas de irritação tão rudes? Como nos sentiríamos? Porque é dessa forma que o próximo se sente quando nos entregamos ao descontrole da irritação. Meus irmãos, quando chegar algo inesperado em nosso dia, quando chegar um probleminha ou um desafio na nossa semana, não nos entreguemos à irritação, mas vamos fazer um esforço juntos para a gente manter as nossas palavras guardadas dentro de nós. Porque no momento da irritação, não existe uma palavra que vai sair da nossa boca e que seja proveitosa ou benéfica. Então é preferível que ela fique guardadinha dentro de nós. Vamos guardar essas palavras ao invés de falá-las no impulso? Vamos dar uma voltinha para esfriar um pouquinho a cabeça, não é assim mesmo que os antigos falavam? Dá uma voltinha para esfriar a cabeça? Ponderar um pouquinho mais, espera os ânimos abaixarem, essa energia tão impulsiva da irritação, espera ela baixar um pouco para depois falar, para depois tomar uma decisão, para depois tomar uma atitude. Porque dessa forma, depois nós não nos arrependeremos do que falamos, não ficaremos com remorso do que nós dizemos, do que foi dito.
Dessa forma, nós não nos entregaremos a essa energia tão perniciosa que é a energia da irritação dentro de nós. Então vale a pena, nesses momentos, a gente segurar as palavras dentro de nós, afastar um pouquinho daquela situação, andar um pouquinho, fazer uma prece, uma oração, pedir a Jesus um pouquinho de paz no nosso coração, jamais falar as coisas no impulso, e aí depois que tudo acalmar, que tudo tiver um pouquinho mais controlado dentro de nós, aí sim a gente tenta resolver, conversar com o próximo, aí agimos com mais tranquilidade e ponderação e respeito para com o outro ou com aquela situação inesperada que chegou. Bom, meus amados irmãos, que essas palavras de hoje elas possam nos ajudar. Quantas vezes nos entregamos a sentimentos e reações perniciosas e nos entregamos a ela de tal facilidade que não percebemos isso. Então, quando a gente reflete também sobre sentimentos, intenções e reações que são perniciosos para o nosso dia a dia, estamos buscando nos alertar interiormente, vigiar o nosso interior, como já dizia Jesus, vigiar o nosso interior para que nós não caiamos na tentação desses sentimentos, desses impulsos tão prejudiciais para nós e para o próximo também. E lembremos sempre das palavras de Jesus: fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse nos feito. Dessa forma, passa-lhe um filtro sempre antes das palavras e das nossas ações, pensando como o outro se sentiria recebendo aquelas palavras, como o outro se sentiria perante aquela reação nossa. Nos colocando no lugar dele, a gente faz um filtro de como agir com mais respeito, mais consideração e mais amor ao próximo. Bom, meus amados irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho de hoje. Encerrar com Jesus em nosso coração. Lembrando que essa nossa reflexão, ela foi inspirada pelo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, que é aquela passagem já conhecida por nós, titulada como a cólera. E da cólera vem esses momentos de irritação, de raiva, de intemperança, esses momentos que agimos de forma tão imatura emocionalmente. Meus amados irmãos, esta nossa mensagem de hoje é também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós. Desejamos a todos uma excelente segunda-feira, uma segunda de mais paz, de mais controle emocional para todos nós, uma segunda-feira com Jesus em nosso coração. Que assim seja.